nós conversaremos sobre 4 dicas para aqueles bebês que acordam cedo demais. Os bebês considerados madrugadores, que são aquelas crianças que acordam antes das 6 horas da manhã. A primeira dica para ajudar a corrigir esse comportamento do bebê de despertar cedo demais seria observar o ambiente. Será que essa cortina blackout do quarto do bebê está completamente fechada? Será que nesse quarto tem cortina blackout? Então é importante que essa cortina blackout ela seja completamente vedada, porque muitas vezes no quarto do bebê tem cortina blackout, mas pelas laterais entra a luminosidade. E aí quando começa a amanhecer, 5 horas da manhã, o bebê percebe que está amanhecendo e isso termina sendo um fator influenciador nesse despertar do bebê. Então é muito importante manejar o ambiente para corrigir esse despertar cedo demais do bebê. Outra questão do ambiente que deve ser observada é o uso de luz dentro do quarto da criança. Muitas vezes os pais, para poder se situar durante os despertares dessa criança, durante a madrugada, eles deixam uma luz de apoio acesa durante toda a noite do quarto do bebê. Não é preciso deixar nenhuma luz acesa durante toda a noite, né? Agora, é claro que os pais, para poder se situar dentro do quarto da criança, vão precisar de uma iluminação para poder atender o seu bebê durante a madrugada. E a luz vermelha é a luz mais amiga do sono. Na verdade, é a luz que menos afeta a produção de melatonina, que é o hormônio do sono da criança. Então, tecnicamente, ela pode ser até deixada acesa durante toda a noite, mas não é necessário que essa luz fique acesa. Você pode apagar essa luz, deixar esse abajur com a luz de apoio, ou existem luzes de tomada vermelha que podem auxiliar nesse sentido. Por quê? Porque se o seu bebê fica com uma luz uma noite inteira acesa, uma luz amarela, isso vai diminuindo a produção de melatonina. E quando amanhece, a produção de melatonina ela entra num estado de queda, porque o nosso organismo ele é ligado ao ritmo da natureza. Então, se você deixar uma luz uma noite inteira acesa, vai propiciar a diminuição da liberação desse hormônio e o seu bebê vai ter um motivo a mais realmente para despertar cedo demais. Então, o manejamento desse ambiente com a cortina blackout, mantendo esse quarto completamente escuro, não deixar nenhum tipo de luz acesa e, se precisar, usar a luz de apoio vermelha, ela é muito importante. Outra questão do ambiente seria o do ruído. Fique atenta se quando começa a amanhecer cedo demais, a tendência do bebê é que ele permaneça mais tempo numa fase de sono mais leve. Então, observe se o ambiente propicia esse despertar com ruídos. Muitas vezes os passarinhos começam a cantar, né? Ou o desliga e liga do ar-condicionado. Esses podem ser um dos fatores que levem esse bebê a despertar de vez nesse horário cedo demais. E aí o uso de um ruído branco pode ser um fator auxiliador que permita com que o bebê tenha o sono mais linear e não desperte aí nesse horário cedo demais. A segunda dica é não sair do quarto com esse bebê. E essa, na verdade, é a dica eu acho que é muito importante. Eu até fiquei com dúvida se eu colocava ela primeiro, porque o que acontece é o seguinte: se o quarto do seu bebê está completamente escuro e se você sai do quarto do seu bebê, ele acorda às 5 horas da manhã e você já começa o dia, você dá o botão de iniciar do ciclo circadiano. E aí o organismo entende que é normal e que é aceitável despertar dentro desse horário todos os dias. E aí esse bebê passa realmente a despertar nesse horário. Então, quando o seu bebê acordar 5 e meia da manhã, permaneça dentro do quarto com o bebê. Só saia desse quarto, né, e mostre para o bebê que realmente é dia a partir das 6 horas da manhã. Tá? Então, se precisar, porque claro, você não vai manter o bebê no quarto escuro, né? Ele pode se sentir chateado, né? Porque ele não tem sono. Então, aí você liga essa luz de apoio vermelha para poder trocar a fralda, poder amamentar, né? Poder conversar com esse bebê, tá bom? A terceira dica, na verdade, é a mensagem que você passa também para esse bebê. Então, quando o seu bebê acordar às 5 horas da manhã, né, além de você tentar não acender as luzes, como eu comentei, você também passa essa mensagem como se fosse 2 horas da manhã.
Então, se você já acorda, já se habituou, né, e já emocionalmente já aceitou que esse é o horário de despertar do seu bebê, tente não passar essa mensagem de que realmente é dia, de que realmente está tudo bem. A princípio, tente ajudar o seu bebê a adormecer, porque a grande maioria desses bebês que acordam 5 e 5 e meia da manhã, eles têm um débito de sono. Eles dormem muito menos do que as crianças, né? A quarta dica seria você analisar o sono do seu bebê. Num trabalho individual de consultoria, eu avalio a quantidade e qualidade de sono do bebê. Não porque o bebê tem que ter um enquadramento dentro de uma regra, né, de hábito, de rotina, de dormir a hora X e tudo mais, não. Mas para você poder analisar o sono do bebê, e isso é muito legal. Porque quando você analisa o sono da sua criança, quando você olha o sono da sua criança, é muito mais fácil você conseguir observar quando você tem que puxar uma informação pela memória, até porque você também está em privação de sono, né? Muitas vezes o bebê acorda muito cedo e os pais dormem muito tarde, né? Então, é muito importante você anotar a rotina da criança durante uma semana para você poder observar e falar, nossa, tá dormindo demais na soneca, tá dormindo de menos na soneca, tem ficado muito tempo acordado entre a última soneca e a hora de dormir à noite, que são fatores muito importantes que levam também a esse comportamento do bebê de despertar muito cedo. Então, aquela ideia, aquela teoria que para que o bebê acorde mais tarde, que ele precisa dormir tarde, infelizmente ela é completamente errada, porque o bebê ele começa a liberar muito cortisol, se ele fica exausto, cansado, né? Se os pais atrasam demais essa rotina, ele vai ficar exausto e esse efeito em cadeia, esse efeito cascata, ele se prolonga até a madrugada e isso propicia o despertar cedo demais do bebê, que nós chamamos isso de efeito vulcânico. Espero que essas 4 dicas ajudem vocês a corrigir esse despertar cedo demais do seu bebê.